Uma vez eu fiz isso aí. Fui lá, toquei e não acreditei nada. A minha cabeça está aberta. Vamos orar? Senhor, graças te damos porque aqui estamos. Acordamos. O Senhor nos deu mais um dia para te adorar, para te louvar, para te exaltar, para convivermos aqui como igreja do Senhor. Para, Deus, continuarmos, Senhor Deus, a fazer aquilo para o qual o Senhor nos trouxe para esses dias. Nos abençoa, Senhor, fica conosco, fala aos nossos corações, coisas tão antigas que estamos estudando, mas tão presentes hoje nas nossas vidas, na nossa realidade. Nos ajuda a extrair a lição que o Senhor quer falar aos nossos corações. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Então hoje é o estudo 6. Não passei a potência aqui nessa coluna, tá? Dessa rua. Aqui você vai até para a semana, né? É hoje. Só hoje, um dia, depois é no tempo, né? Eu não sei, não fui avisado ainda. Várias classes avisaram que não vão funcionar, então não vão funcionar. Não sei se vai ter aula única, vai ser única. Então, ou se não vai ter nada, é só para o janeiro com aula única. Nada foi avisado ainda, não estou antecipando. É verdade, Outras classes também não vão funcionar. Perguntei, reiterei, mandei a telegrama, telex, mandei e-mail, mandei zap, nada foi respondido. É verdade. A gente tem que se planejar. O filho veio buscar, o pai chegou para buscar. O título da lição, Lamentações e Esperança. O que é Lamentações e Esperança? Hoje, nós estudamos nos 5 primeiros domingos, o livro de Jeremias, profeta Jeremias. 52 capítulos, Jeremias. E hoje, nós vamos estudar, só hoje, um livro também de Jeremias chamado Lamentações. Outros chamam Lamentações de Jeremias. Então foi Jeremias que escreveu. Nós estudamos aqui no livro de Jeremias as profecias, o chamado de Jeremias, as profecias para o qual Deus o chamou. Você vai falar isso, ele não está contigo. Agora é o seguinte, eles não vão te ouvir. O povo é duro, resistente, eles não vão te ouvir. Aí você vai falar a minha palavra que eu dou para eles. Então o livro de Jeremias foi isso. Jeremias falando. Se nós formos estudar a sequência, antes de Jeremias teve Isaías, Abacuque, que já falavam as mesmas coisas, só que estavam mais distantes do que estava para acontecer. Jeremias vivenciou o que ele profetizou. Ele vivenciou o antes, vai acontecer se você não se arrepender. Vivenciou o durante, se arrependam que ainda dá tempo. Foram 3 invasões dos babilônicos a Jerusalém. Então ele estava nas 3 invasões, que durou entre a primeira e a outra 14, 20 anos, 20 e poucos anos. Ele estava presente e saiu dizendo, reatenda, que ainda dá tempo. Ei, se entregue, se renda, que o Senhor prometeu que vai poupar a tua vida. Você não vai ser mais rei, mas ele vai poupar a tua vida e vai cuidar da tua família. Fugiu. Os babilônios foram lá, caçaram ele, mataram ele, cegaram lá em Babilônia. Ele morreu definhando na prisão e os filhos dele foram mortos na frente. Deus avisou. Renda-se, povo, se quebrantem, que o Senhor poupará a vida de vocês. Se renderam? Se arrependeram? Não. Então ele viveu. E viveu depois a destruição. O cerco foi feito, mais de 1 ano de cerco em Jerusalém. Aqui no ano 587, terminando em 586, que é regredido, né? Esse Cristo. Então foi 1 ano e mês de cerco. E ele viu quando os babilônicos invadiram, destruíram tudo, mataram muita gente, queimaram a cidade, derrubaram os muros, derrubaram o templo, levaram um bocado de gente cativo. Desespero total. Jeremias contemplou tudo isso.
E aí ele escreveu Lamentações. Lamentações, na verdade, são 5 poemas de Jeremias. São poemas. Cada capítulo é um poema. Cada capítulo é um poema que ele trata mais ou menos de um assunto. Então, aproveitaram e colocaram cada poema como um capítulo. Então, na verdade, são 5 poemas, onde Jeremias expressou o seu sofrimento pelo que ele estava vendo. Ele externou que sua alma viu. Ele externou que sua alma sofreu. Chorou. Ele se assentou e foi chorar. É o seu povo que estava naquela situação. E o pior, foi avisado. Se arrependa daquilo. Ele viu as consequências acontecendo e viu o pós. Então a dor dentro do profeta é isso que vamos estudar hoje. A visão do homem atrai o profeta. Ele foi homem ali, ser humano. Nós temos vários salmos de lamentações, onde o salmista é um ser humano, que vai dizer o Senhor, eu sou. Senhor, eu não estou suportando. A dor está forte. Ouve o meu clamor. O inimigo está vindo sobre mim, parece que o Senhor não olha para mim. Então o salmista ele lamenta. E ele está aqui lamentando, chorando, externando as suas dores na alma. Mas a quem ele está dirigindo sua lamentação? Ao Senhor. Você pode deixar de ser proibido de lamentar, de chorar. Não. Eu nunca proibi ninguém de chorar suas dores, de sofrer, de sentir sofrimento. A questão é a quem direcionamos as nossas aflições, as nossas lamentações, as nossas dores. Porque nós somos imunes a dores e sofrimentos. Ok? Mas aqui eu Jeremias direcionou para o Senhor. Então, o autor do livro de Lamentações, o profeta Jeremias, que nós estudamos aqui nos 52 capítulos, nos últimos 5 livros. Esse livro foi escrito após essas 3 invasões. Aqui. Na primeira invasão, 605 a.C., foi quando Daniel e seus amigos foram levados. A primeira turma que foi no cativeiro. Foram 3 turmas. A segunda invasão foi em 596. E a terceira invasão se concluiu, começou em 587 com o cerco a Jerusalém. Os muros de Jerusalém eram considerados intransponíveis. Babilônia veio, cercou o muro e aguardou. O inimigo físico estava do lado de fora, o exército babilônico, Nabucodonosor II. Teve 2 Nabucodonosor, estava ali com 2. Mas teve outro inimigo que entrou, atravessou o muro, o desespero e a fome. Que nós vamos ver daqui a pouco. Então o autor foi Jeremias, que presenciou isso tudo. Ele escreveu esses 5 poemas após isso aqui. Quando o muro caiu, houve aquela destruição. E que o rei Nabucodonosor deixou Jeremias escolher. Você quer ir para a Babilônia, você vai ser bem tratado. Porque Nabucodonosor II ouviu que Jeremias, o profeta do Deus de Israel, profetizou que ele venceria se o povo não se rendesse. Profetizou tantas coisas, ele ouviu. E ele temeu. Você, profeta do Deus Altíssimo, do Deus de Israel, se você quiser vir, você será bem tratado na minha corte. Com todo respeito. Porque você teve lucidez de falar as coisas certas. Mas se você quiser ficar, você não vai ser o meu adversário, você não vai ficar prisioneiro, você não vai ficar limitado, você vai ver a vida que você quiser. E
Jeremias cumpriu o seu chamado. Deus me chamou. Deus me chamou para esse momento. E ele permaneceu em Jerusalém, no meio das ruínas e no meio das pessoas que estavam aflitas e sofrendo a destruição. Esse é o contexto em que Lamentações de Jeremias foi escrito. Deu para visualizar? O cenário é esse. Não é bonito, não. Mas é a realidade. É a realidade que pode um dia se aproximar das nossas vidas por diversos momentos. Alguma história, alguma situação. Por isso que não estudamos a história de Israel, de Judá, de Jerusalém, com a cultura de hoje. Porque nós não vamos perceber quase nada para aprender. Porque a cultura não, nós somos superiores, eles falharam aqui, eles falharam ali, aquele negócio, podia ser assim, podia ser. Não vai aprender nada. Mas estudamos o momento de hoje pela história de hoje. Por que eles sofreram? Porque as guerras. Por que eles sofreram as consequências daquilo? Houve uma escolha, tá? Se tivesse escolhido certo, não deveria sofrer. Por que o profeta direcionou seu sofrimento a Deus? Ele podia se tornar um revoltado, amargurado. Agora vai matar um bocado de gente também, desse Babilônio. Não. O Senhor é soberano. Ele permitiu. Por quê? Porque nós desobedecemos. Do mesmo jeito que ele permitiu, ele mandou Jeremias profetizar às nações. Quantas nações receberam profecia de Jeremias que a gente vê lá no final de Jeremias? Profetizou aquelas nações ao redor público. E tu vai cair também. E até a Babilônia. Babilônia, tu vieste, derrotaste o meu povo, castigou o meu povo, porque o Senhor permitiu, porque Ele queria disciplinar meu povo. Mas tu também vai cair. Porque a tua arrogância vai chegar a um certo nível e você vai se achar indestrutível, mas outro virá e te colocará no lugar. E assim Babilônia caiu para o Império Persa. Médio Persa. Vamos ver aí Lamentações 1 e 2. Quem pegou? Como já é solitária aquela cidade, antes tão populosa, tornou-se como viúva, a que era grande entre as nações, a que era princesa entre as províncias, ficou sujeita a trabalhos forçados. Chora amargamente de noite, e as suas lágrimas lhe correm pelas faces. Não tem quem a console de todos os que a amavam. Todos os seus amigos procederam, houveram falsamente com ela, tornaram-se seus inimigos. Todos os seus amigos procederam também falsamente com ela. O que é que o profeta está dizendo? Logo no início de sua primeira poesia, do primeiro poema, logo no início do livro. Como já é solitária aquela cidade. Antes não populosa. Jerusalém, para aquela época, estima-se que tinha 200, quase 300 mil habitantes. Na época, áurea, glória. Para aquela época, é uma mega cidade. É uma mega cidade. Eu conheci o Velho Testamento todo, mas eu não prestei atenção, porque era poema. A Lamentações. Poema, e tem detalhes aí que a gente não vai falar agora porque não dá tempo. Mas, além do, se você pegar o escrito original, cada poema, ele me parece que é 22 estrofes. Cada estrofe começa com uma letra do alfabeto hebraico, e está por ordem do alfabeto hebraico. Quem tem uma tradução mais bem tradicional, ele começa Aleph, Beta, não, esqueci o nome, Bet, e aí vai, os nomes das letras do hebraico. Mas vamos seguir. É descendo mais a verdade. Uma coisa que me chama a atenção, Ademar, porque esse mesmo texto assim, tornou-se como viúva que era grande entre as nações. Né? O Senhor chama a gente de noiva, né? E chama a gente de viúva, misericórdia.
Naquele tempo, uma mulher se tornar viúva, a mulher já era desvalorizada. E se tornar viúva, caiu realmente na miséria total. Então, já em Solidária, aquela cidade, eles estão populosa, tornou-se viúva, aquela que era grande. Porque aqui naquela região, Israel, Jerusalém, era a maior cidade, a cidade mais pujante, ainda mais na época de Davi, de Salomão, atraiu a atenção do mundo. Né? Então, acabou, agora virou uma viúva, Jesus foi viúva naquela época. Aqui era a princesa entre as províncias, ficou sujeita a trabalho forçado, cativeiro. Chora amargamente de noite e as suas lágrimas correm pelas suas faces. Então ele está descrevendo a cidade, seu povo. Não tem quem console. Não tem quem a console. Então essa foi a visão que Jeremias teve. E foi baseado nessa visão que ele escreveu lá dentro da sua de Jeremias. Lembrando dos avisos e do passado de glória. Milena, prepare seu celular para tirar uma foto. Quando ele vai fazer uma interrupção. Vou chamar aqui à frente a pessoa que mais foi assídua ao longo do ano da EBD. Márcia Donato. Misericórdia, Senhor. Tem misericórdia de mim, meu Pai. Jesus seja louvado. Em sério, fui eu. Amém. Ano passado a disputa foi ferreira contra a pessoa, mas dessa vez Verdade, eu acho que só foi um péssimo, faltei. Misericórdia, Senhor. Amém. Muito bem. Muito obrigada, professor. Muito obrigada, Jesus abençoe sua vida, abençoe todos vocês. Meu Deus, tá bom, tá caindo a ficha. Pronto. Vamos ver agora. Lamentações 1, de 6 a 8. Pode ir. E a filha de Sião. Bom dia, professor. Bom dia. Dia 31, pode ser? Na aula conjunta no EBD. É a única que está faltando. Ano novo. Vai ser conjunto, né? Vai ser conjunto para lá em cima, porque aqui na sala é no próximo domingo. É? Então, dia 31 vai ser aula. Eu não vou ler, não. Olha lá, Milena. E a filha de Sião já se foi toda a sua formosura. Os seus príncipes ficaram sendo como poços que não acham passo e caminham sem força adiante do perseguidor. Lembra-se, Jerusalém, nos dias da tua aflição e dos seus exílios, de todas as suas mais queridas coisas, que tivera desde os tempos antigos, quando caía o seu povo na mão do adversário, e não havia quem a socorresse. Os adversários a viram e fizeram escárnio da sua ruína. Jerusalém gravemente pecou, por isso se fez errante. Todos os que a honravam a desprezaram, porque viram a sua nudez. Ela também suspira e volta para trás. Irmãos, quando ele fala filha de Sião, a gente vê muito isso, né? E às vezes até canta, né? Filha de Sião. O que é filha de Sião? Qual o significado disso? Vamos aprender? São detalhes que estão na Bíblia que é bom a gente aprender. Filha de Sião. Jerusalém, vamos dizer que isso aqui seja um território. Jerusalém está aqui. Aqui é uma cadeia de montes, chamado de Sião. Por isso que fala os montes de Sião, nunca se abalam. Jerusalém está em cima dessa cadeia de montes. Foi um dos fatores pelo qual se demorou para conquistar Jerusalém. Se você for pegar até na Bíblia, Davi foi que consumou a vitória. Davi, ó, Israel já estava ali há mais de 400 anos já dentro da terra. Demorou. E Davi, quando conquistou, disse: aqui agora vai ser a capital. E aí aperfeiçoou, aumentou, fez muros,
Então, além dos muros altos de Jerusalém, que eram considerados intransponíveis por muros, estava no monte. Então, isso dobrava a segurança, não só o muro, como o monte. E aí, Jerusalém é o quê? Filha de Sião, do monte Sião. E tu, filha de Sião? Que não se abala nos saltos, os filhos que não se abalam, mas permanece para sempre. E outro texto vai falar que nós retornaremos a Sião. É isso aí. Porque o retorno a Jerusalém, ao monte, significa que ali onde o Senhor está, onde o Senhor nos protege, o Senhor nos guarda, nós estamos em comunhão. Bom, então Jeremias foi levantado como profeta para aqueles dias. Esse foi o ministério de Jeremias. Qual é o teu ministério? Senhor, eu quero um ministério, eu quero um chamado, eu quero seguir o Senhor. O Senhor nos chama. Deus disse que separou Jeremias desde o ventre de sua mãe. Eis que eu te chamei para ser profeta das nações. Tu vai falar no povo, cura serpentes, cabeça dura, coração duro, que não vai te ouvir, mas tu vai falar as minhas palavras. Então Deus separou Jeremias, chamou Jeremias, capacitou Jeremias e deu ele às nações. A principal. Né? Jeremias conhecia a história do seu povo, conhecia os momentos de glória que o povo passou, desde que se formou de Abraão, que foi para o Egito, foi liberto do Egito, entrou na terra prometida, conquistou ali todos aqueles povos, e teve os momentos de glória na época do rei Davi, os momentos de glória na época de Salomão. O mundo olhava para Israel como uma grande nação. Mas qual era a situação que estava ali? Então, por conhecer a história e reconhecer, olha só, conhecer a história e reconhecer que foi Deus que conduziu o povo àquela história, ele estava sofrendo mais ainda. Deus, apesar de tudo isso, mas Deus agora estava vendo Jerusalém como uma cidade corrompida. Né? E a filha de Sião se foi com toda a sua formosura. Os seus príncipes ficaram sendo corpos que não se acham pasto e ainda sem força diante de perseguição. Lembra-se, Jerusalém, nos dias da sua aflição. Aqui no final ele fala, Jerusalém gravemente pecou. Por isso se fez errante. Todos as que a honravam agora a desprezam, porque viram a sua nudez. Ela também suspira e volta para atrás. Não tem mais para onde. Não tem como se esconder da sua vergonha. É assim que o Senhor está vendo. Aquela glória que havia antes, foi Ele que proporcionou que ela tivesse. Ela agora é uma cidade corrompida. E Deus tem que exercer o seu Deus. Vamos dizer assim, corrompida por sono dele, por causa do... Por causa dos seus pecados, por causa dos seus pecados, seus erros, sua desobediência, está sofrendo as consequências. É como se uma pessoa que andava toda pompa, de repente perdeu a roupa, está toda acabada, tem que sair pela rua correndo, vai a vergonha. Eu entendi, mas... Então Jerusalém agora diante das nações é uma vergonha. E não tem para quem correr. É, porque quando a gente está assim... E não fez na Bíblia sem dizer vergonha, o pecado mesmo, não o pecado mesmo, fez mesmo. Jeremias 1, 16, 17. E eu pronunciarei contra eles os meus juízos, por causa de toda a sua malícia. Eles me deixaram queimar incenso a deuses estranhos, e se curvaram diante das obras de suas mãos. Tu, pois, cinge os teus lombos, e levanta-te, e diz-lhes tudo quanto eu te mandar. Não te espantes diante deles, para que eu não te envergonhe diante deles. É o 16, você leu? 16, 1, 16, Tá 17. diferente, é diferente. E Porque eu estas coisas choro eu, os meus olhos se desfalecem em água. Mas você está em Lamentações ou em Jeremias? Em Lamentações. Não, esse daí foi o único texto que está em Jeremias. Mas ali está 16, 17, lá em Lamentações. Por isso que eu acompanhei aqui com Lamentações. Esconde.
Por isso que eu disse. Esconde. O professor, né? Professor, ela botou foto Eu e mostrei. eu. E foi eu que ouvi no padre errado, porque no papel tá certo. Tá bom, irmão, chamou a atenção. É isso aí. E eu pronunciarei contra eles os meus juízos. Aqui é no chamado de Jeremias, eu pronunciarei contra os meus juízos, por causa de toda a sua malícia, a malícia do povo. Pois me deixaram e queimaram incenso a deuses estranhos, se curvaram diante da obra de suas mãos. Agora você, Jeremias, cinge teus lombos, levanta-te e diz-lhes tudo quanto eu te mandar. Não te espantes diante deles, para que eu não te envergonhe diante deles. Esse foi chamado de Jeremias. Jeremias cumpriu o seu papel. Foi duro? Foi duro? Foi. Mas cumpriu o seu papel. Jeremias viu os horrores do cerco e a destruição, como a gente viu. Esse foi o ministério de Jeremias. Lembrar dos avisos muito cruel em Jeremias. E ele sabia que outros já tinham dado aviso. Mas agora ele estava na hora que ia acontecer as coisas, ainda dando os últimos avisos. No passado de glória, lembrar que aquela cidade que ele estava ali destruída, já tinha sido uma cidade de glória, de pompa, de reconhecimento por mim. Aí vai uma pergunta. Um dos fatores que levaram o povo a não se arrepender, os líderes a não se arrepender, os religiosos a não se arrepender, foi porque estava dando tudo certo. A cidade estava prosperando, a economia estava funcionando. Nós estamos bem. Tinha a promessa do Egito de ajudar caso precisasse. Está tudo bem. Prosperidade é sinal de aprovação de Deus na minha vida. Por sinal, irmão, prosperidade é um perigo para o Pode cristão. ser, Isso mas pode nem ser. sempre é. Mas pode ser, porque muitas vezes, quando você está ali em meio àquelas. Lembra dos recabitas? Que ele resolveu, não foi na Bíblia, não tem ninguém mandando isso, mas ele, percebendo a fraqueza humana, o líder dele, lá anos atrás, disse: vamos nos abster de certas coisas, vamos viver uma vida mais simples, porque a tendência do homem é chegar uma hora e ele dizer assim, como Nabucodonosor falou: eu sou o dono do mundo. Quando tudo ali foi dado por Deus, foi permissão do Senhor, temos que nos sentir felizes, satisfeitos com o que conquistamos, mas temos que ter cuidado, porque isso é uma armadilha muito poderosa na mão do inimigo. É isso mesmo. Não é não, irmão? E aí, mas esses 3 pacotes. Eu quero chamar aqui à frente Pino, Josi e irmã Gilberte. Ixi. As professoras, As pró. as pró. Obrigada, Beijo. Da cor de sua blusa, viu, Judete? O lacinho. Agradecer a Deus por ter levantado essas irmãs nesse período que nós estamos aqui na Colheita da Rocha. Como elas transmitem para mim segurança, tranquilidade e uma continuidade daquilo que o Senhor vem trabalhando nas nossas vidas aqui. E a obra que Deus tem feito na vida delas e através da vida delas. Quando elas estão aqui à frente, eu tenho a máxima segurança, a máxima tranquilidade e que a classe esteja em boas mãos. Que Deus abençoe suas vidas. Posso falar? Quero dizer, para mim é uma honra sempre falar do nosso Senhor, pouco que a gente sabe, e dizer a vocês que sempre é um desafio, eu sempre fico nervosa. Eu começo esse estudo segunda-feira e vai, depois aí eu passo a limpo. Olha, irmão, quem diz que eu passo a limpo 4, 5 vezes? Aí vai mudando, porque eu não quero falar nada de mim. Eu não quero falar nada do que eu acho. Eu quero que venha do trono, direto do trono. Porque são aquelas palavras que são as palavras verdadeiras. Então eu agradeço primeiro a Deus, porque confiou em mim,
colocou no coração do irmão, que ele também confiasse em nós, né? Muito obrigado por este trabalho, porque para mim é uma honra, irmãos, falar, estudar sobre o Senhor, conhecer, aprender mais dele. Você não sabe como a gente aprende. Acho que a gente aprende até mais do que vocês, muito mais. É, porque estudo passar. É muito rico, Esse é o viu? verdadeiro Obrigado. É. Obrigado. É verdade. Gratidão também a Deus, eu sou grata a Deus porque, independente das nossas fraquezas, o Senhor nos levanta para isso, né? Para abençoar vidas e somos mais que abençoados, né? Através do louvado seja Deus pela vida da irmã, que tem uma sensibilidade muito grande, né? E que sabe o meio do qual vive e tem sensibilidade quanto às vidas e ama demais isso aqui. Ele ama, ele tem muita responsabilidade com cada vida que está aqui, ele tem muito que vai ser passado e isso causa na gente também esse temor também de passar aquilo que é sincero, que é verdadeiro de Deus. E é uma honra, meu irmão, é uma honra caminhar contigo. Já falei isso algumas vezes, pessoalmente. É uma honra poder estar aqui à frente, não por causa da gente, mas por causa do nosso Pai, que nos escolheu nesse tempo para nos amar da forma que ama. Louvado seja Deus pela sua vida e pela vida de cada uma aqui da classe, e pela vida das meninas também, com a bênção também. Todas as vezes me sinto honrado de estar com elas também. Em nome de Jesus. Amém. Eu faço minhas palavras das irmãs, né? E eu me sinto assim, como o Bingo disse, né? Cada vez que uma verba pede para ensinar, eu passo a semana agoniada. Agoniada, preocupada. E quanto mais ela estuda, eu digo, meu Deus, não está no décimo do professor Beto. Meu Deus, misericórdia de mim. Então, a responsabilidade de ensinar na classe do professor Beto é muito grande. Não é qualquer um. Não é não. É não. É coisa grande. Oi, quando chega uma hora que a gente diz assim, vixe, não tem nada aqui ainda, e vamos pesquisar. Hoje em dia eu vou confuso. É bem assim. Deixa eu falar, né? Deus abençoe, meu irmão. Obrigada. Eu queria orar por elas, por vocês quatro. Amém. Oremos, Senhor Jesus, gratidão, Pai, porque estamos aqui, é um alimento vivo, é um alimento que permanece para todo sempre, Amém, até a eternidade. O Senhor está aqui conosco e o Senhor levantou pessoas do seu coração, meu Senhor. O Senhor escolheu cada uma das meninas, o Senhor escolheu o professor Adervan. E o Senhor nos escolheu, Pai, para estar aqui sentado, nos alimentando, Senhor. Fortalece eles, meu Deus, porque a palavra de Deus diz: quanto mais se dá, mais será exigido. Então, Pai, protege as famílias dessas pessoas que aí estão passando a palavra, Senhor. Protege os desejos deles, meu Senhor. Tira os medos, Pai, deles, meu Senhor, e permanece, meu Pai, na vida deles, dando o temor, meu Pai. E é no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Graças a Deus. Agora vamos vocês são Obrigada, viu? Fez conexão perfeita. Vamos ler Lamentações 2, 3 a 7. No furor da sua ira, cortou toda a força de Israel. Retirou para trás a sua destra de diante do inimigo. E ardeu contra Jacó, contra a labareda de fogo que se consome em redor. Armou o seu arco como inimigo. Firmou a sua destra como adversário. E matou tudo que era formoso à vista. Derramou a sua indignação como fogo na tenda da filha de Sião. Tornou-se o Senhor como inimigo. Devorou a Israel. Devorou a todos os seus palácios. Destruiu as suas fortalezas e multiplicou na filha de Judá a lamentação e a tristeza. E arrancou o seu tabernáculo com violência, como se fosse o de uma horta. Destruiu o lugar da sua congregação. O Senhor, em Sião, pôs em esquecimento a festa solene e o sábado, e na indignação da sua ira rejeitou com desprezo o rei e o sacerdote. Rejeitou o Senhor o seu altar, detestou o seu santuário
Entregou na mão do inimigo os muros dos seus palácios. Deram gritos na casa do Senhor, como em dia de festa solene. Vou fazer um aviso. Isso aqui é o esquema de quadro. Só que aqui não para de resumir, mas é o tamanho do quadro. Eu vou começar o teste de, pelo menos quando eu estiver aqui, eu vou botar no grupo o esquema para quem quiser depois realizar dentro do esquema que eu usei, fica mais fácil, né? Minha letra assim mesmo. Eu não usei não sei como é que é não. Desenhado, né? Então eu vou jogar Imagina em, se fosse nossos bares, hein? As ondas. eu vou jogar em PDF no grupo, porque aí quem quiser depois continuar o estudo, precisar o estudo. Ver as mídias. Vamos só. Mais uma até Precisou. Uma vez me perguntaram numa reunião, eu não vou estudar domingo aí na igreja que eu comprei na internet. Eu não vou estar. E você já achou alguém para substituir você? A pessoa escolheu. Misericórdia de nós, Jesus. Misericórdia de nós. Vamos lá. Pronto, olha o que o versículo está dizendo. Esse conjunto aí de 5 versículos. Que quando a gente lê, como em forma de poema, o poeta está jogando toda uma carga emocional. Ele é ser humano. Uma carga forte da sua alma, que ele está vendo. Ele está assentado em algum ponto de Jerusalém, vendo fogo ali, fogo lá, rochas caídas, muro caído, mortos à vontade. Todo tipo de situação. O que ele está dizendo? No furor da sua ira, cortou a força de Israel. Qual era a fonte da força de Israel? Qual era a fonte da força de Israel? O Senhor, E ele cortou o quê? a força, ele, a presença, ele se retirou. Já que você não me honra, já que você confia em si mesmo, então agora você defende. Já que você confia em outros deuses, e os teus deuses te protegem. Sabe o que é viver sem o Senhor? Cortou a força. Ele avisou isso. Ele avisou desde lá de Israel. Diz assim, retirou a sua deixa. Gente, ele pode fazer isso com qualquer um de nós, Qualquer viu? um Em de nome nós. de Então vamos trazer Jesus. para hoje. Para hoje. um Aprender com o momento de hoje, pela história de hoje. O Senhor pode cortar minha força? Ah, você quer andar sozinho? Você quer andar independente? Pronto. Eu vou esperar por isso. Já é difícil com ele. Deus me livre. Ele nunca sai do lugar. É porque ele também nunca desiste também, né? Ele faz conforme... Qual é a palavra sempre dele? Arrependa-te e volta. Irmão, às vezes as pessoas erram e falam assim, Deus pesou a mão sobre fulano. Não é que Deus pode compactuar com peso, com maldade. Não. Ele simplesmente, ó, Deixa você se seguir seu caminho analisa, sozinho. ele simplesmente fica ali, ó, paisando, ele fica só observando, ele não está mais ali. O que Jesus sentiu na cruz quando ele percebeu que estava E o sozinho? momento de maior angústia dele foi esse, o sofrimento dele. Ele se afastou do Pai, teve que se afastar. E o que assusta é que o início da destruição foi a prosperidade, né? Eles A poderiam. ilusão. A Está ilusão. tudo bem porque está prosperando. Porque está prosperando, porque está tudo bem, porque está sorrindo, porque está vendo a bênção de Deus. E aí, do nada, a destra sai. O time que está ganhando não se mexe. É uma filosofia de futebol, principalmente. Se mexe. Porque você está ganhando. Mas pode ter uma falha ali que, se o inimigo perceber, ele vai usar no próximo jogo e vai te derrotar. E a falha não foi algo assim rápida, foi muito tempo. A gente olha para todo esse processo aí da dor, porque a gente percebe a dor, e acha que foi de repente, mas foram anos, profetas avisando a queda, chega um momento do Senhor, basta. Jeremias chora, basta, não clame mais por isso. Chega, porque chegou um estágio onde Deus não só via imundícia, podridão. Gente, pensar em prostitutas cultuais, pensar em isso acontecendo dentro do templo, sacrifício de crianças, é muito sério.
Isso estava acontecendo debaixo das vistas do nosso Senhor. Então eles tinham que acabar, parar, travar o povo para que em algum momento esse povo se arrependesse. Isso acontece com a gente se a gente cair no pecado e vai permitir. Vai permitir para quem se arrependa mesmo. Ou Eu me lembrei agora, pela fala da irmã, de um texto que agora não lembro se está em Apocalipse ou em alguns livros proféticos, que fala assim: quando ouvirem falar de paz, aí virá a guerra, a destruição, o fim dos tempos. Então a gente vai passar por um tempo que todo mundo clama por paz e todos vão achar que a paz veio na falta da guerra e na prosperidade, e em seguida vem o juízo, né? E é justamente isso. A falsa paz, a paz que o mundo dá, ela pode fazer com que a gente baixe as armas. E aí fica despreparado. Não é. Para de vigiar. Retirou-se para trás a sua destra e diante do inimigo. O que é que ele fez? O inimigo está aqui, ó. Não estou mais na frente do inimigo para impedir nada. Eu estou para trás do inimigo, o inimigo está com o caminho aberto. O que acontece quando Deus retira de nós a sua proteção? Você fica entregue às suas próprias concupiscências. Seus desejos. Dizendo sua capacidade. É claro, a força do seu braço. Sua estrutura, seu conhecimento. Então agora ele se resolve para você. Deus não está fazendo mal a você. Ele apenas está aceitando o que você está dizendo. Não, eu caminho só. Agora, quando você se arrepender, eu estou aqui esperando. Armou o seu arco com o inimigo. O que acontece se Deus se colocar como nosso adversário? Jesus, Eu não quero imaginar, não. misericórdia. E isso acontece, gente. Se está escrito na palavra, é porque Eu não estou acontece. lembrado qual é o livro que está, mas é um dos profetas que ele diz que nos últimos dias o Senhor seria testemunha contra nós, julgamento. Senhor, eu vi que você não fez. Ah, se eu vi você fazendo. Eu vejo tudo. Como é que você vai dizer que não fez? Ele vai ser o juiz e a testemunha contra nós. E aí? Eu achava que É o julgamento final. Eu achava que era o diabo que fazia isso. já Não juiz, mas tipo assim, ficar ali, lá, O você diabo é o fez isso. acusador. Ah, Ele só vai acusar. a pessoa Não, não eu vai te disse para também. você não fazer, você fez. Amém. Não, você não fez. Irmão, eu explico a meus alunos, não sei se vocês já viram no final de ano aqui nos Estados Unidos, eles botam aquele telão lá naquela praça principal. Eu digo aos meus alunos que vai ser esse ano telão. Oi, irmã, tá falando exatamente isso. Meu Deus, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu dei dízimo, eu vesti uma sopa composta, eu não fumava, não bebia. Aí vai aparecer na hora, no telão, tudo na hora. Então, o juiz. Vai ser assim, o telão. Eu pensei nisso, que O telão de todos vão ver ao mesmo tempo. a tecnologia que a gente está vivendo Meu hoje Deus, aquilo ali faz vai- a gente entender muitas coisas que vão acontecer no final dos tempos. E quando eu era criança, não dava para entender. Como é que Jesus vai aparecer em um lugar e todo mundo vai ver? Como é que todo olho verá? Se a gente que está aqui não vê o que acontece lá do outro lado do mundo, o sol se põe e nasce do outro lado. Então hoje com a tecnologia a gente está vendo tudo online. Todo mundo tem um celular, né? Nem todo olho verá. Na horinha ali, ó, vai dar tudo bem. E matou tudo que era formoso à vista. O profeta está dizendo. O que acontece quando Deus desfaz aquilo que gera a nossa vaidade e o nosso orgulho? Tira a boca do caminho. Desfez as vaidades e orgulho. Ele desfaz aquilo que gera a nossa vaidade e o nosso orgulho. O que acontece? Olha o que está acontecendo? Muita gente com depressão, pessoas que não estão conseguindo mais administrar o que tem, se perderam, aí cai naquele conflito, naquele vazio. Porque A pessoa já a não base que vira. a pessoa tinha, Isso, a base era essa. Tem alguma coisa a ver com a gente hoje? Tudo.
É isso que ele está descrevendo que aconteceu com Judá. Deus fez os motivos para os orgulhos e das vaidades deles. Adravão, eu lendo aqui, me lembrou muito agora uma situação que aconteceu ontem. Um cliente meu foi assassinado ontem por um sogro. E eu conheço o Cristiano de algum tempo, né? Que ele vai lá no escritório e é um homem evangélico, lá do Jardim Calamar, trabalha com embaixadores do rei. Eu sempre vi um menino bacana ali, bom. E aí ontem eu falei assim, como é que você deixa o filho seu, dizer assim? Mas Cristiano queria de novo casar, mas ainda não tinha se separado da esposa, mas de qualquer jeito ele quis viver aquilo ali. Aí você vê, então a proteção do Senhor sai. Quero o nome do Senhor, né? E para morrer de uma forma tão brutal, né? E aí a gente vê, a vulnerabilidade vem e vem com força. A gente se abre, né, para a situação. E na hora que estava lendo isso aqui, me remeteu muito a isso, que a gente é muito rápido para a gente perder a vocação. Mas a visão do sogro sobre ele era totalmente diferente. Mas não era não. Ele disse que ele era um homem mau, um homem falso, que estava adicionando as coisas dele. Isso aí está no mundo das trevas, né? Você se afasta do Senhor e entra no mundo das trevas. E o mundo das trevas, a regra é outra. A falta de regra. Vai? Vale tudo até para também estar fazendo com que a gente peque, porque a partir do momento que a gente estrutura uma pessoa pelo que os outros falam, você acaba minimizando aquilo que é a história daquele ser humano, né? Que é a vida daquele ser humano, que pode ser que no final da vida ele tenha cometido erro, mas até onde, até que ponto ele não merece a misericórdia da gente, o respeito da gente pela vida que se passou, né? Tem estrutura na família, eu não conhecia, que abalava a situação, mas a gente vê. Hoje eu mandei até uma mensagem, Josi Paz Rosiel. Eu falei, Rosiel, a gente precisa ter cuidado com a imagem que a gente vai botar de uma pessoa, ainda mais quando ela não está mais aqui. Porque o que eu via, dá a conhecer uma vida toda, e de repente a gente vê, por uma palavra do sogro, que o Rosiel me falou justamente o que José me disse, a gente pinta um monstro numa pessoa que era um homem bom, entendeu? Devorou todos os seus palácios e destruiu suas fortalezas. Deus abalou as estruturas de Judá e Jerusalém. Palácio, templo, muros, abalou tudo, destruiu tudo, deixou que o inimigo destruísse tudo. E o que acontece na nossa vida se Deus abalar as nossas estruturas em que nós confiamos? Esse muro aqui ninguém vai transformar. Aqui está o templo do Senhor. Ninguém vai entrar aqui porque o templo do Senhor me protege. Aqui é o palácio do rei. Davi reinou aqui. Ah, Deus não vai deixar ninguém entrar aqui, não. As estruturas. Quais são as estruturas que eu estou confiando na minha vida? Meu emprego, meu conhecimento, meus filhos, a família que eu faço parte. Quais são as estruturas? Cada um tem suas estruturas. Porque Deus pode abalar. Mas qual a intenção de Deus em abalar? Para nós reconhecermos que precisamos dele. Não para nós. Olhar no espelho. Tudo sobre a eternidade, né? A gente olhar no espelho, ele traz para a realidade o que está dentro da gente. Ver o que não dá para a gente ver dentro da gente. Se a gente vê assim as coisas bem, as coisas aparentemente dando certo, fica mais difícil da gente ver a podridão que está dentro. Então, às vezes, ele abala a estrutura para mostrar, olha ali, ó, o que é que está dentro de si. Essa menina vai dar a mensagem quarta-feira lá na congregação. Amém, irmãos! Quem quiser ir lá, meu nome é se edificar, ela que vai dar. Glória a Deus, glória a Deus. E multiplicou na filha de Judá a lamentação e a tristeza. Deus multiplicou. Podemos aprender com as nossas tristezas, com nossas dores? Às vezes a gente aprende mais com a tristeza do que nos momentos de alegria. É igual fazer prova de concurso. Aquela questão que a gente errou, a gente nunca mais No meu trabalho, eu trabalhei 16 anos, 17 anos, 19 anos. E eu disse lá hoje no estudo, na justiça, que no Banco do Brasil eu aprendi mais com os nãos que eu recebi do que com os sims, porque os nãos que eu recebi foram de chefes que foram sinceros comigo.
E houve muito sim, que era só para me agradar. A Joação. Me agradar, não, para não ficar insistindo, eu não sei insistir, mas ela achou que ele insistiu para os outros. E os não. Olha, agora eu não posso. Mas quando acontecer isso, não consegui, poxa, então deu, mas já deu a condição para acontecer. Quando aconteceu, agora você pode ir. Então, aprender a esperar. E que nem tudo a gente não faça assim, não na hora que você quer. Inclusive na palavra, eu ouvia isso há anos e não entendia. Que tem uma passagem que diz que a gente aprende mais, é melhor a gente estar num velório do que numa festa. Era o nosso crescimento, aí o já achava tão assim, confuso, né? Perfeito isso aí. Porque a gente entende ali naquele momento de dor, naquele momento de sofrimento, como somos pequenos, como dependemos, como precisamos do Senhor. Irmãos, rejeitou, na sua ira rejeitou com desprezo, o Senhor rejeitou com desprezo o rei e o sacerdote. As autoridades As autoridades, tanto políticas como religiosas. Né? Bom dia, eu só vim avisar que eu faltei, porque tem online, senão eu estava aqui. Qual o esquema da aula aí? Eita! Eu tô quente, hein? Arruma pessoa ligada é assim. Na sua ira rejeitou com desprezo o rei. O que leva a Deus a rejeitar e desprezar o rei e o sacerdote? Duas autoridades, cada um na sua área. O que leva a Deus a rejeitar? O que é que eles fizeram ou não fizeram? O que é que eles fizeram de errado? O que é que eles não fizeram? São líderes. O líder conduz. A gente viu, foi lá na congregação, quando a Síria cercou Jerusalém, quem era o rei? Ezequias. E a Síria tinha vindo do reino do norte, destruiu o reino do norte. Só que lá o rei, as autoridades disseram, não, a gente vai resistir. Só que a Síria entrou, eles abandonaram o Senhor, não ouviram os profetas, não ouviram Oséias, que foi o último profeta, que também vivenciou aqueles dias, e foi destruída. A Síria, anos depois dessa, recebe Jerusalém. A mesma situação, o mesmo inimigo, o mesmo contexto. Uma atitude diferente. Mas a atitude de Ezequias foi diferente. Pôs o joelho e foi clamar ao Senhor. Dentro dos muros tinha Isaías. Foi ouvir Isaías. Isaías, o que devemos fazer? Eu quero obedecer ao Senhor. E o exemplo de Ezequias conseguiu liderar todos aqueles que estavam ao seu redor de continuar confiando no Senhor. O desespero era grande, a ameaça de perder tudo era grande, se tudo era grande, mas vamos confiar no Senhor. Até que Isaías disse, ele, não entrará em Jerusalém. Nenhuma flecha vai bater nos muros de Jerusalém e nos seus portões. E de onde ele veio, pelo mesmo caminho, ele voltará. O rei confiou ao líder. Foi aí que veio o anjo do Senhor naquela noite e matou 185 mil soldados. Quando o rei acordou de manhã e viu seu exército quase todo dizimado, foi embora. Seguiu o caminho e lá ele foi morto pelos seus próprios filhos. A presença do líder que confia no Senhor e que se cerca de pessoas que amam o Senhor para ouvir o que vem do Senhor e só andar nos caminhos do Senhor. O rei e o sacerdote foram desprezados, rejeitados por Deus, porque não queriam fazer a vontade do Senhor e nem ouvir o Senhor. Ô irmão, trazendo para o nosso livro, que todas as autoridades são instituídas por Deus e às vezes as pessoas questionam, puxa, mas o político fulano de tal é uma autoridade, ele também foi instituído por Deus. Deus permite que todas as autoridades sejam constituídas e escolhidas por Ele, mas espera que essas autoridades façam o que é certo e o que é bom. Quando elas não fazem, elas são rejeitadas por Deus nas suas ações erradas. E a Bíblia diz que quando a liderança se corrompe, todo o povo padece. Infelizmente, né? Pensando no cuidado que a gente deve ter em quem a gente coloca a nossa esperança e confia. Porque não foi qualquer pessoa influente. Não foi assim só alguém no meio da multidão que
chamava atenção e que as pessoas botaram suas esperanças, mas e que Deus revelou, mas foi no rei e no sacerdote. Ou seja, o líder do país e a autoridade religiosa. Que Deus rejeitou. Finalizando essa parte, rejeitou o Senhor o seu altar e detestou o seu santuário. Irmãos, o que leva a Deus a rejeitar a minha adoração, a minha oferta e o meu serviço? Deus rejeitou o jugo, rejeitou o jeito. Temos que examinar as nossas vidas. Temos que examinar as nossas vidas. E eu quero propor aqui aos irmãos o seguinte. Tem um rumo também. Nós vamos parar aqui a lição. Vamos considerar Lamentações, estudo, primeira parte, e domingo a gente faz a segunda parte. Ok? Ok. Depois a gente reorganiza como vai ser os dias aqui. Porque tem muita coisa boa para a gente ver, não podemos deixar. Uma aula vai ser gravada, quem não estiver aqui domingo que vem vai pegar a segunda parte. No vídeo vamos colocar parte 1 e no outro parte 2. Então paramos no terceiro, vamos quarto, quinto e sexto. É isso? Aqui, olha, toda a parte do... A rejeição, a pessoa que eu. Adoração, oferta e serviço, né? O serviço. Isso é algo particular. Mas isso parte de um particular para um conjunto de obra, porque a gente está aqui como irmãos e como uma família de Deus, né? Se o meu particular é adoração, o seu particular é adoração, e cada um está uma adoração sincera, isso quer dizer que está chegando como agradável aos narizes do Senhor. Mas a partir do momento que a gente está, uma boa parte, fazendo o que é certo e outra fazendo errado, a gente precisa disciplinar uns aos outros para a gente entender que a adoração de Deus é única e é verdadeira. Ele não negocia aquilo que ele é. Ele é quem é. A palavra não tem um momento Deus se colocando diferente daquilo que ele é. Ele não muda quem ele é para agradar o homem. Ele é quem é e ponto. Não tem o que ser feito, não tem o que ser mudado. Eu tenho que me adequar. O caminho é estreito. É eu que tenho que estar me adequando ao caminho. Não é o caminho a mim. É eu ao caminho. Então, isso eu posso estar colocando de uma forma empática mesmo essa adoração, essa oferta, esse serviço, de uma forma que o coração da gente esteja completamente contrito a fazer para Deus e não para homens. Fazer para Deus e não para homens. E é pecador. A adoração e a oferta de serviço tem que ser para Deus. A gente, quando vem para cá para frente, a gente tem que estar a líder da nossa sala, óbvio. Mas a gente vai com temor ateu mesmo. É temor para não falar nada que não seja dele, para não estar colocando o dedo nas coisas dele, porque é dele, não é da gente. Se ele vai colocar algo para a gente fazer, que a gente faça com isso de todo o coração, seja em todo o ambiente, porque Jesus, ele rejeita. Olha a oferta da mulher pobre. Ele só olhou aquela oferta, só viu aquela viúva pobre lá. O resto tudo foi rejeitado por ele. Se o foco de Jeremias fosse se engrandecer através do ministério que Deus estava dando, ele ia dar o quê? O que é que ia sair desse ministério? Ele ia dizer bem assim no nosso espírito: eu só prego no shopping, eu só prego no cantinho, eu só prego, ia ser assim. Ele escolheu, né? Ele ia escolher, ele foi pro povão, foi rejeitado. Ó, quem não gostar, né, Bob, viu? Eu gosto. Se quiser, eu tenho dois. Gente, o professor tá um doce. Tá um doce hoje. Você está acreditando que realmente eu amo. Obrigado, irmão. Obrigada. 2024, estamos aqui no ministério. Domingo que vem eu não estarei aqui. Mas obrigada a Deus. Primeiro eu gostaria de agradecer a todos os irmãos pelo acolhimento. Eu estou voltando para Minas Gerais. Eu vim para cá por terminado, né? Aí meu esposo está vindo já nos buscar, sou eu e meu filho. Aí está vindo buscar a gente agora. Aí a gente está retornando. Aí eu gostaria muito de agradecer a igreja, aos irmãos. Aprendi muito. E eu queria pedir para não me
tirar do grupo de WhatsApp. É tão bom, é bom as lições, né? É gostoso. Eu queria Nós já temos ali os 10 ali. Se ensina no grupo, É mais irmão. um. Continua no grupo. e quero agradecer mesmo. Vamos orar? Vamos. Então, semana que vem nós temos a parte 2 de Lamentações. Vamos terminar aqui. Eu vou ver. Aí vamos voltar no Eu não gostar disso. E vamos replanejar como vai ser Ezequiel. Vamos transferir Ezequiel e de Daniel. Não se preocupe com isso. Vamos lá. Vamos tirar a foto. Orar primeiro. Orar primeiro. Vamos orar por você. Eu vou pedir a Deus para que você na sua volta. Agradecer a Deus pela presença que ela tem dela aqui conosco, né? Por edificar a sua vida, a gente conversou algumas vezes. Isso abençoe a sua vida. E ter utilidade naquilo que você está se propondo. Só ora por ela, depois você ora, né? Geral. É para mim que ele está tudo, encerrando, está autorizado. Senhor meu Deus, grande és tu, Senhor maravilhoso, poderoso. Nós te amamos, Senhor. Nós te adoramos. O Senhor reina e reinará eternamente. Amém, Em Senhor. nossas orações, em nossa família, em nossas gerações. Muito obrigado pela tua presença, pelo teu amor, pelo teu cuidado. O Senhor demonstra todos os instantes de nossas vidas. E neste momento, Senhor, nós queremos colocar a vida de Suelis diante de ti, irmãos. O Senhor a trouxe, foi o Senhor que a trouxe aqui neste lugar. Porque a vida dos teus servos, meu Pai, dos teus filhos, elas não são uma vida, deixa a vida me levar, não. A vida dos teus servos, Senhor, é totalmente programada por ti. Foram momentos maravilhosos, momentos edificantes que a irmã disse que sentiu aqui junto conosco, meu Pai, neste ambiente, Senhor, em que nós te adoramos e sentimos sede de ti, meu Pai, que aprendemos de ti, principalmente sentimos a tua presença. Muito obrigada pela vida da irmã Sueli. O Senhor continua com o projeto dela. E o teu projeto agora é levá-la, meu Pai, para outro lugar. Que ela continue, meu Pai, essa serva fiel, temente a Ti, com sede de Ti, e que ela possa, Senhor, onde ela for, meu Pai, ela continuar esse serviço, essa sede e esse viver, meu Pai, de mãos dadas contigo. Ela e toda a tua família. Eu sei que o Senhor já tem preparado, o Senhor já está vendo tudo lá direitinho, o lugar onde vai ficar, já está tudo conforme a tua vontade, que é boa, é perfeita e é agradável. Que ela possa, Senhor, também se sentir segura, confortável e principalmente, meu Pai, que ela possa sempre, não só ela, mas todas as gerações que possam vir depois dela, a tua presença, meu Pai, Amém. na vida deles. Amém. Gostaria de agradecer pela vida de todos aqui, nossos irmãos que nos estão. Muito obrigada, meu Pai, por esta família que o Senhor nos deste. Muito obrigada pelo líder maravilhoso que nós temos, que é o Senhor, meu Pai. É o Senhor que lidera, é o Senhor que reina aqui neste lugar. Muito obrigada pela vida do nosso irmão que o Senhor levantou, aqui o irmão Adervan. Continua com tua boa mão sobre a vida dele, meu Pai. Que nós possamos, meu Pai, cada vez mais, termos mais intimidade contigo. Porque é isso que faz a diferença em nossas vidas. Nos dá uma semana em paz, um final de ano, Senhor, na tua presença. Que nós possamos entender que este momento é para celebrar o teu Filho amado Jesus. Que o Senhor nos deu esse presente maravilhoso e eterno. Fica conosco, essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Palmas para Jesus. Tirar a foto. Vamos à foto. Sai todo mundo? Olha, gente, mostrando. Só vocês que vão se amostrar. Eu estou bem. Cadê o meu aqui? Se eu ganhar, eu saio na foto. Deixa eu mostrar.
Vamos lá. Olha, posso botar Quem aqui, tá ó, sem? não, aqui, ó. Márcia, Aqui, ó. Amigo, cadê seu pão? Vai! Ó, tô já de paz, eu tô abraçado com a irmã Sueli. Ó, nós aqui. Aê!